Bom dia para todos os irmãos. Graças a Deus, uma manhã muito agradável, né? Não só as condições da atmosfera, mas o ambiente, né, espiritual. A presença de Deus, assim, nos tocando, né? Não conheço um crente que em algum momento da sua vida não tenha sido confortado por este hino. Eu já vi muita gente chorando, cantando este hino. Não só no coletivo, mas no seu quarto de guerra. Porque a vida cristã, irmãos, é uma guerra, uma luta permanente. E nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, seres do mundo celestial, do mundo espiritual. Por isso não é fácil. Por isso é muito difícil perseverar. E alguns não dão conta disso. Ontem, o Senhor nos falou através daquela palavra do irmão Eli. Uma palavra bíblica. Fundamentalmente bíblica. E eu me deixo encantar pela simplicidade e a objetividade das Escrituras. É tudo muito claro assim. Eu não quero me perder em exegeses, quero dizer que é tudo muito objetivo. Mas a concretização de tudo isso não é fácil. Porque a luta é contra demônios. É contra Satanás. Hoje no meu quarto, Deus estava me lembrando de um momento em que eu estava em crise na minha juventude, por muitos fatores. Eu nasci e cresci no lar, vendo pessoas amando a Bíblia, estudando, lendo a Bíblia. Mas tinha uma crise instalada em mim. Havia uma crise. Eu não sabia como superar essa crise. Eu comecei a ler um monte de coisas. Como ser feliz com Cristo. Como lidar com seus impulsos sexuais. Como fazer isso, como agradar a Deus, como escolher a pessoa certa. Aí tem um monte de livrinho, um monte de regrinhas. As pessoas vão dando um monte de direções para a gente. Irmão, servo de Deus. Mas um dia eu estava no meu quarto, orando e pedindo a Deus que não me deixasse ir para o mundo. E eu falei, Senhor, me ajuda, porque está difícil. A sedução é grande. E eu preciso de uma clareza. Me dá uma luz, me esclarece o que eu preciso. E ali no quarto eu abri a Bíblia, Salmo 119. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Eu gosto dessa expressão escondi, e não é nem guardar, porque guardar também é o sentido, mas ela é tão preciosa que é um tesouro que a gente esconde. Está ali, guardadinho, que na hora que eu preciso dela, ela se manifesta. Eu falei, já sei onde está a minha crise. Eu estou lendo tudo sobre a Bíblia, tudo sobre Deus, mas eu não estou lendo a palavra de Deus. Eu não estou lendo exatamente da fonte. Eu estou lendo o que as pessoas estão falando, estão interpretando, mas eu preciso ir para a fonte. E ali começou uma história bonita,
de um relacionamento meu com a Bíblia. Aí eu comecei a entender por que minha avó era tão apaixonada. Eu sempre falo dela, irmãos, porque é a minha maior referência. De uma pessoa apaixonada pelas Escrituras e que vivia aquilo que ela falava, que ela lia. Por isso, eu quero fazer alguns questionamentos, eu quero fazer algumas problematizações aqui hoje, porque pode ter gente aqui hoje, e tenho certeza que tem, com essa crise. Hoje eu quero falar para você sobre como manter a pureza intelectual bíblica, como conectar, sabe, o seu intelecto, a sua mente, porque a Bíblia fala na mente, no poder transformador, que nós temos que transformar a nossa mente, como manter a mente conectada com isso que está aqui, ó, crendo no que está aqui. Não é só um saber emocional, é algo real, concreto, que está assentado, sabe, pela fé na palavra. Então eu quero começar problematizando, eu quero começar fazendo algumas perguntas. Eu queria que vocês pensassem nisso. Eu tenho um estudo grande aqui, mas não sei nem se eu vou dar tudo isso também. Se é o plano de Deus para tudo isso aqui. Primeira pergunta é assim: quem é Deus para mim? Eu estou fazendo essa pergunta na primeira pessoa. Quem é Deus para mim? Um tirano moral, puritano, que só quer me privar de desfrutar das coisas boas da vida? Eu vejo o Senhor como um Pai generoso e cuidadoso, cujos limites estabeleceu para me proteger e me ajudar a caminhar. Como que você vê, Pai? Como que você vê o Senhor? O que é a Bíblia para mim? Apenas um livro sádico, cheio de regras ultrapassadas e impossíveis de serem vividas, e punições para tudo que eu faço? Ou ela é a palavra de Deus, viva e eficaz? Suas instruções são verdadeiras para mim? Ou só as aceito quando não me confrontam e não entram em conflito com os meus interesses ou modo de pensar e de viver? O que são os princípios de Deus para mim? Os princípios da palavra. Um fardo difícil de carregar, que me limita e me oprime, ou fonte de vida, prazer, alegria e cura das minhas emoções? Como você vê os princípios da palavra de Deus? Eu vivo hoje uma fé bíblica, real e objetiva, ou sou guiado por meus próprios desejos, fantasias, sentimentos, impulsos, filosofias? Ou eu vivo baseado na fé? Conheço as Escrituras? Já li as Escrituras? Tenho interesse em lê-la, como tenho interesse em ler outras fontes de conhecimento? Se não conheço as Escrituras, por que eu a rejeito? Se eu nunca li a Bíblia, por que eu a rejeito? Por que eu contesto seus ensinamentos? Por quê? Como você vai combater o que você não conhece? Por que me sinto tão incomodado e desconfortável quando ouço uma pregação bíblica? Palavra sendo citada, lida, e eu estou ali ouvindo, mas me sinto incomodado. E às vezes até resisto.
E a última pergunta: o que aconteceria com a minha vida se a partir de hoje resolvesse de fato conhecer a Bíblia, lê-la e vivê-la em sua plenitude? Você já parou para fazer esse exercício? O que seria, o que aconteceria com a minha vida se eu desse uma chance à Bíblia, à palavra de Deus, para fazer diferença e efeito na minha vida? A nossa crise, gente, é essa. A nossa crise é: nós somos crentes, mas nós não mergulhamos nisso aqui, para amar isso aqui. Essa é a nossa crise. Nós poderíamos parar de ler todos os livros hoje. Aliás, seria um bom exercício. Pare de ler o que você está lendo e reserve um tempo para você ler a palavra de Deus. Essas 7 questões eu trago para que os irmãos possam refletir, para a gente começar a pensar em como solucionar essa crise. Manter a pureza intelectual bíblica. Nós vivemos diariamente uma batalha que é travada em nossas mentes e atinge pessoas de todas as idades. Vocês viram os adolescentes aqui ontem? Não vamos desprezar essa moçada não, gente. Esse meninada tem vontade, eles têm sede de Deus. Eles querem uma experiência com Deus. Eles estão em guerra como nós adultos estamos. Muitas vezes estão lutando em frentes diferentes. Não é isso, Junquilha? Por circunstâncias diferentes. Mas a guerra deles é cruel. É muito difícil. Vocês não têm noção do que essa moçada enfrenta. Muitas vezes nós adultos não temos noção. Nós mais velhos, que vivemos um tempo muito diferente do deles, que eles estão vivendo no grupo deles, no chão da escola, os seus relacionamentos com que eles estão se conectando todos os dias. Então eu estava olhando para eles aqui, meu coração se enchia de compaixão, e Deus falava comigo assim: eu vou cuidar deles, eu estou cuidando deles, como eu cuidei de você. A nossa luta é essa: como manter a pureza mental bíblica e fugir das seduções deste mundo. Como apagar o fogo das fantasias e das fábulas ensinadas como verdade neste mundo e voltar-se para a pureza, a beleza do Evangelho, das Escrituras. Essa é a nossa guerra. Eu descobri, irmãos, que Satanás é fabuloso. Exatamente isso. Ele é fabuloso. Sabe por quê? Porque ele adora uma fábula. Ele elabora pensamentos, ideias, lança isso na mente das pessoas, que passam a teorizar essas mentiras como se fossem verdades científicas. Tem pessoas que se especializaram em estudar fábulas, mentiras e divulgá-las para a sociedade como se fossem verdades. A teoria da evolução é uma dessas fábulas, que tem como objetivo desconstruir a verdade bíblica de um Criador. Você já parou para pensar no processo de desconstrução que essa teoria chamada de ciência, e é uma teoria, se fosse ciência comprovada, não seria uma teoria, seria realmente algo comprovado. Ora, se ele não nos criou, e se somos fruto de um processo evolutivo, de uma seleção natural, por que devo nele crer e obedecer? Por quê? E se não existe um Criador, também não existiu a queda, e nem o pecado no mundo. Para que então eu preciso de um Salvador?
Você viu o efeito dominó? Vai tudo sendo desconstruído. Depois a gente não entende como é sério quando uma criança, um adolescente chega numa sala de aula, se encanta com um profissional, um professor culto, muito inteligente, e ele vai se fascinando, vai sendo seduzido e atraído por uma fábula, e aos poucos ele vai se afastando da pureza, da beleza, da verdade, da palavra de Deus. Tem mais fábulas que ele vai inventando por aí. Reencarnação, outra fábula, né? Tudo para fugir de uma verdade bíblica, de que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois encarar um juízo, encarar o juiz. Qual é o lema da reencarnação? Nascer, morrer, renascer e progredir. É um processo. Morte, reviver num outro corpo, e assim vai sucessivamente. Para quê? Para que o espírito possa evoluir e também para expiar as faltas das vidas passadas. E aí você liga uma televisão hoje, 100% dos canais, está lá o debate estabelecido, e essa conversa, e os fabulosos ensinando sessões espíritas ao vivo, em canal aberto. Pessoas testemunhando dos seus processos reencarnacionistas de transmigração de alma. E por aí vai. São muitas as fábulas. E as pessoas preferem acreditar nessas coisas. Por que acreditam? Porque não conhecem as Escrituras. A novidade agora que está abalando todo mundo, né? A tão discutida identidade de gênero também está aí. Agora esse é o grande assunto do momento. Ou seja, ninguém nasce homem ou mulher. Mas cada indivíduo deve se constituir ou constituir sua própria identidade, isto é, o gênero. Portanto, homem e mulher seriam apenas perfis sociais flexíveis, independente do que determina a biologia. E aí um exército de meninos e meninas, confusos, desorientados, sem instrução, sem conhecimento de Deus, já vivendo em ambientes de lares desfeitos, desconstruídos, sem referências, sem identidade, vão se perdendo e crendo nessas coisas e vão enveredando por caminhos, muitas vezes, sem volta. Satanás é fabuloso, gente. Por isso eu quero convidar vocês nesta manhã para a gente se voltar para as Escrituras, para a Bíblia. Eu queria uma escola bíblica assim, igual esse auditório está aqui hoje, cheio. Veja o que diz o salmista, aliás, veja o que diz o salmista no Salmo exatamente, 11, 2, 4 a 4. Ele diz assim, eu vou ler, não precisa abrir não. Vê, exclamação, olha bem, os ímpios preparam os seus arcos, ajustam com precisão as flechas nas cordas para atirar ocultamente contra os retos de coração. O inimigo está armando um exército para atingir a mente e o coração dos servos de Deus.
para colocar dúvida, para criar esse rombo, esse dano, para desconstruir os nossos fundamentos. E aí no versículo 3 ele diz: se os fundamentos são destruídos, o que pode o justo fazer? Se aquilo que sustenta a minha crença, a minha fé, se isso for desconstruído, o que eu vou fazer? Eu que sou um homem velho, me perco, posso me desconstruir como inteiro. Imagina um adolescente ainda em fase de desenvolvimento, quando os seus fundamentos, tudo aquilo que ele aprende na salinha, na escola bíblica, com os seus pais, imagina a confusão mental. O que então devemos fazer, irmãos? O que deve fazer o justo quando os fundamentos se abalam? Voltar aos fundamentos, reforçá-los, reafirmá-los, viver neles. Isso chama-se inteligência espiritual. E isso é dado pelo Espírito. Eli falou ontem aqui que o Espírito foi dado a todos. A unção está em todos nós. Mas eu não tenho como discernir essas coisas se eu não me apegar aos fundamentos. O Espírito, ele vai me lembrar, vai trazer à memória tudo aquilo que Jesus me ensinou. Mas eu preciso me apegar aos fundamentos. Eu preciso ir à fonte, né? Só os que são instruídos pelo Espírito conseguem fazer esse movimento de retorno ao firme fundamento. E é por isso, irmãos, que nós vamos ver cada vez mais apostasia no ambiente eclesiástico. Pessoas que antes pegavam esse microfone, pregavam e faziam você chorar, fazia você se quebrantar, e você fala: o que aconteceu com fulano? Não acredito, mas esse irmão foi uma bênção na minha vida. Foi uma bênção. Eu quero falar para os irmãos que é possível explicar as raízes da nossa luta, as raízes de toda essa fantasia que vai inundando o mundo, as teologias, e está atingindo em cheio o ambiente eclesiástico. Eu não digo nem os que estão firmados na doutrina. Aqueles que estão firmados na doutrina, é como se eles balançassem assim, ó. Lembra do João Bobo? Não tinha aquele boneco que você empurrava, fazia assim, tum! Ele fazia o que? Ele ia lá embaixo, não ia? Tum! Daí a pouco você pensa, ele voltava com força. Crente firmado na doutrina é assim, só que não é João Bobo, não. Você, cara, o amigo vem, dá uma, ele vai lá e... Mas quando ele volta, meu irmão, sai da frente que ele volta com força. Onde é que está o ponto de equilíbrio daquele boneco? Onde é que está? Na cabeça? Aqui? Na base, no fundamento dele. Olha o crente. Enverga. Quando eu vejo um irmão de longos anos, aqui, o Eli, eu estou dando ele como referência, porque foi líder na denominação onde eu me reunia, eu tinha nele uma referência, sempre tive na vida desse irmão. E eu falo, meu Deus, são quase 50 anos vendo a retidão de uma pessoa. Entende o que eu estou falando com você? Então eu estou olhando para essas pessoas, não estou olhando circunstâncias, questões pessoais, estou olhando a vida e a perseverança. Então, eu quero conversar um pouquinho, quero voltar à Bíblia com os irmãos para tentar entender, compreender as raízes dessa nossa luta, quando damos espaço para essas fantasias
para essas seduções do mundo, né? Gênesis 3, de 1 a 7. Nós vamos lá no início, lá no princípio. Gênesis capítulo 3, de 1 a 7. É um texto forte esse. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aí ela disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: sim, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ao limite. Olha o limite. Não comereis dele. Não toque nele, não se aproxime dele. Tem coisas que não posso tocar, nem olhar, nem me aproximar. Não vá, porque se você for, as consequências podem ser imprevisíveis. Foi mais ou menos isso que Deus fez com o casal ali. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora olha os 4 verbos aqui, daí para frente. E viu a mulher, ela viu que aquela árvore era boa para se comer. Começa a fantasia, começa a viajar, começa a imaginar. Aí a ordenança já fica para trás. Você já começa a construir pavimentar toda uma trajetória de ruína. Primeiro, porque você viu. Era boa para se comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Mas esse conceito novo que surgiu sobre sexualidade, sobre diversidade, sobre evolução, sobre reencarnação, seja o que for, esse conceito novo é interessante, explica muita coisa. É desejável, é agradável. Gosto desse teórico, gosto desse filósofo, gosto dessa teoria, gosto desse conceito, ele me satisfaz. Aí começa o engano. Ela viu que era agradável e boa para dar entendimento. Aí o que ela fez? Segundo verbo, ela tomou, pegou. Eu quero, é meu. Tomou do seu fruto e fez o quê? Comeu. Terceiro verbo. Se ela tivesse comido e ficado na dela, o que ela fez? Deu. Se conectou com o outro. A coisa vai assim, de conexão em conexão, e vai espalhando a ruína. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus diante do Criador, totalmente expostos. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Irmãos, este capítulo 3 de Gênesis é considerado por muitos como o capítulo mais importante da Bíblia, você sabia? Porque é aqui que estão os fundamentos da nossa fé. É aqui que nós vamos encontrar a base, a sustentação, para entender inclusive o Novo Testamento. Até porque aqui, em primeiro momento, se faz menção e referência àquele que ele pregou sobre ele ontem. O resgatador. Esse texto nos fala da tentação, do pecado, da queda, da separação entre a humanidade e o seu Deus, da propiciação
do castigo, mas também do Salvador. Existe uma construção didática perfeita, irmãos, na sequência da narrativa, nos 4 primeiros capítulos de Gênesis. Eu li os 4 capítulos e falei realmente que como Deus é didático quando Ele quer nos ensinar as coisas. Quando você olha o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis, você vê o mundo perfeito da criação. Você vê a graça de Deus sendo derramada. Você vê Deus esbanjando alegria. Ele diz, o escritor do Gênesis diz: e viu Deus que era bom. Sabe o que é isso? É graça. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem dele. Isso é graça. Irmão Valtir dizia que a lei é um parêntese na história da graça. A graça existia antes da lei, e ela está presente na criação. Quando Adão viu que o homem estava só, quando Deus viu que o homem estava só e fez uma adjutora, fez a sua companheira, isso é graça. Então nós vemos nos primeiros capítulos, nos 2 primeiros, homem e mulher em perfeita comunhão com Deus, no jardim. E a Bíblia diz que no cair da tarde, Deus descia, essa linguagem antropomórfica, Deus vinha para se relacionar. Ei, Adão, beijou muito hoje, Adão? E aí, Eva? Havia uma sintonia, uma comunhão do Criador com a sua criatura. Aí vem o capítulo 3. O capítulo 3 mostra a realidade humana, da nossa cobiça, da nossa natureza inclinada ao pecado. Eu tenho muito medo de crente autossuficiente. Não estou falando do crente vitorioso não, que declara a vitória. Não estou falando isso. Eu estou falando de crente que se acha medalha de ouro. Por isso, porque eu faço isso, eu falo em língua, não sei que eu tenho dom um pouco. E você? Eu sou Então fica aqui, você é medalha de prata. Medalha de bronze. Esse é o terceiro. Vocês perceberam que na Olimpíada, depois que os 3 recebem as medalhas, o que o cara que ganhou a medalha de ouro faz? Para tirar a foto? Chama o de prata, o de bronze, para eles ficarem no mesmo plano. Aqui nós reconhecemos as nossas inclinações, e é aqui que começa a nossa ruína. A queda, quanto os desejos humanos são aguçados pela fantasia, levando-nos à desobediência. É sempre a mesma coisa, nunca acontece de maneira diferente. A narrativa do pecado é sempre a mesma com todos nós, e vocês vão ver como isso acontece. Já a partir do capítulo 4, irmãos, a humanidade entra no caos total. Aí começa histórias de ciúmes, rancor, assassinatos, mentiras, maldade, corrupção, rebelião, castigo, e assim vai. Gênesis 5, 6, vai embora. Até que o Papai do Céu fala assim: cansei, raça de gente sem vergonha. É mais ou menos assim que a coisa vai. O método do engano que a serpente usou com Eva foi distorcer o significado do que Deus havia ordenado. Capta aí, conecta isso e aprende isso. Eu costumo brincar assim: quando eu ouço alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa, quando eu estou prestes a fazer alguma coisa que o Senhor não aprova, eu brinco dizendo que eu sinto o cheiro de enxofre no ar. Você sente? Vem aquele Se pintou a interrogação, meu filho,
Não brinca. É sério isso. Ele primeiro distorce a ordenança e então ridiculariza a ordenança de Deus e desacredita. Foi assim que Deus, mas não é bem assim. O tentador fingiu primeiro surpresa diante da ordem vinda de Deus. Então procurou abalar a fé da mulher, semeando em sua mente dúvidas, suspeitas e o pior, falsas expectativas. É isso que o mundo faz com a gente. Oh, olha aqui, venha viver essa vida, seja feliz. São falsas expectativas. Você vai. Daqui a pouco, o lixo vai se acumulando, toda a sujeira vai se acumulando dentro da gente. Daí a pouco você pira o cabeção. A narrativa mostra o quanto estamos vulneráveis. Pobre Eva, pobre de nós. O quanto nós estamos vulneráveis diante da tentação e das tentativas deliberadas de Satanás em desacreditar as ordenanças de Deus. E quando a fé falha, irmãos, o firme fundamento da conduta moral entra em colapso. Nós perdemos as referências. Perdemos. Isso é qualquer um. Qualquer um. Inclusive eu acho que os primeiros a perder essas referências são os teólogos. Porque eles teorizam tanto, eles estudam tanto, eles fazem tantas análises, que alguns entram em seminários, fazem os seus doutorados e saem de lá incrédulos. Perdem a simplicidade, a essência do Evangelho. A vida, a simplicidade que Deus quer que a gente viva. Só resta um pequenino passo para a incredulidade se estabelecer, porque é possível. A carta aos Hebreus nos alerta sobre a possibilidade de quem crê tornar-se incrédulo. E o pecado nos arrastar para a ruína. Se você for observar passo a passo o que aconteceu no Éden, você vai ver que a serpente inicia o diálogo já exagerando quando ela decide deturpar a ordenança de Deus, procurando insinuar dúvidas a respeito de Deus e as intenções dele, quando diz: não coma, não toque, não comereis da árvore. A isto Eva devia ter se afastado, mas não fez, e foi aos poucos, cada vez mais, se expondo. Isso serve de alerta para a gente, que devemos nos afastar de qualquer circunstância que nos tente. E o primeiro sinal é quando aquilo que estamos lendo, que estamos fazendo, que estamos ouvindo, intenta contra a palavra de Deus. Se não está na palavra, ouça, mas retém o que é bom, mas o que não procede, afasta da sua mente. No segundo momento, Eva tenta argumentar. Vocês perceberam aí? Ela não era tola. Ela conhecia, ela sabia da ordem. Ela tenta argumentar. Ela fala que se eles comessem, eles morreriam. Mas também exagera ao afirmar que Deus proibiu tocar no fruto. Deus falou para não comer do fruto. Mas volto a observar nesse ponto, irmãos, que Eva se expôs de novo, respondendo, prosseguindo na conversa com a serpente. Isso acontece no nosso dia a dia. Seja qual for a circunstância. Eu trabalho com educação, trabalho com adolescentes, com meninas, com homens, trabalho com educadoras, professoras, e eu estou ali num ambiente, que é um ambiente de trabalho. Mas quando os meus olhos
quando os meus olhos são levados insistentemente a querer olhar para alguém que chama a minha atenção, quando uma conversa que eu estou tendo com alguém, aquilo está gerando em mim um desvio do propósito, do princípio que eu tenho aprendido e vivido de prudência, a orientação que eu dou a você é: não vá em frente, não estenda a corda, porque começa com as pequenas coisas. Começa. Você poderia citar, você que está aqui, poderia relatar muitos casos. Você está assistindo uma aula, um professor chega e começa a desconstruir princípios que você tem aprendido acerca da divindade. Você conhece o Senhor, você sabe da palavra. E aquilo começa a gerar um incômodo em você. Você vai assistir porque é uma aula. Lembro de um jovem que falou comigo assim: irmão, eu fui fazer minha faculdade e o professor tinha um professor lá que ele era assim, rapaz, aquele homem tinha alguma raiva de Deus, alguma coisa que aconteceu com ele, que aquele homem, não é possível, ele começava a aula agredindo a divindade, e ele tinha eu falei, claro, mas os homens se levantam contra Deus, isso é bíblico. Então o Norival, ele ensinou, ele falou, meu Deus, eu não acredito nisso, mas não pode, né? Mas eu fui ouvindo a aula todinha. E aí um dia veio a prova. Eu falei, Senhor, como é que eu vou colocar na prova isso aqui? Como é que eu vou escrever essas coisas se eu não creio nisso? Aí disse que Deus deu orientação a ele. Se eu não me engano, ele falou que ouviu de alguém falar isso. Que na prova ele colocava assim: segundo fulano, isso, assim. Citando ciclano. Os teóricos adoram isso. Você tem que fazer citação teórica. O cara ficou encantado com a prova dele. Que prova linda! Aí Deus ele falou assim: faz tranquilo, deixa ele lançar a nota, né, lá na universidade, né, no diário. E quando você receber o seu boletim lá, tem um nome que é dado, histórico, né, com todas as notas. E se você tiver uma oportunidade, você fala com ele. Aí você prega para ele. Aí ele falou, agora é complicado. Como é que fala? Aí quando chegou, recebeu, o professor veio e falou, mas que prova linda você fez. Ele falou, professor, só que eu escrevi aí, tudo que eu escrevi aí, são citações de estudiosos, né? Mas eu acredito muito pouco no que está aí. Como assim? Ah, você é um pesquisador, um cientista? Eu falei, tudo bem, eu sou, e você, mas isso eu não acredito. E expôs para o professor, depois da nota garantida, claro, a fé dele. Falei, cara, eu não sei se eu tinha coragem de fazer, e teria coragem de fazer isso. E aí lá na frente você pega esse professor novamente. Mas na verdade, irmãos, veja a simplicidade desse garoto e o desejo dele de testificar da fé dele para um homem que o tempo todo desconstruiu aquilo que ele estava crendo. Isso é coisa, só o Espírito faz isso, gente. Não é do homem, não. Não é da natureza da gente, não. E por fim, diante disto, a serpente dá um golpe fatal. Diz que não morrerão, ou seja, Deus mente, tem má intenção. Segundo a serpente, Deus não quer que eles sejam como ele, conhecedor do bem e do mal. Assim, segundo a serpente, Deus não quer que os homens melhorem nem progridam. Então, segundo este raciocínio, Deus é um impedimento para uma vida verdadeira, uma vida de sucesso. A estratégia de Satanás foi apresentar Deus como um ser restritivo, que nos limita em tudo, e não como um ser generoso e cuidadoso com a sua criatura. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que a ideia, essa tacada de mestre de Satanás, funcionou com o primeiro casal. E continua funcionando. É a mesma estratégia que ele usa através
dos séculos, até os nossos dias. A serpente continua iludindo os homens e mulheres, dizendo que não precisam de Deus para viver. Pelo contrário, para que obedecer limites impostos, quando você tem pela frente tanta coisa para desfrutar, para conhecer e para viver? Aí começa a nossa ruína. O homem agora determinaria o bem e o mal, e não Deus. Seria assim como Deus ou como deuses. O mesmo permanece até hoje, o mesmo princípio da rebelião permanece até hoje. Os seres humanos querem dirigir suas próprias vidas e não confiar. Por isso que esse cântico, quando a gente canta, não tenha sobre ti um só cuidado, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Você que hoje está aqui, que conhece o Senhor, você sabe que você não tem condição de guiar sua própria vida. Você sabe o quanto você precisa do Senhor. Essa meninada que veio aqui ontem, eles sabem que eles precisam do Senhor, porque eles já estão entrando num novo limiar de vida. Aquela garotada veio aqui, irmão, já deixou a infância para trás. Estão na adolescência, numa fase de consolidação de valores, de consolidação de crenças. Eles estão sistematizando agora na sua vida, e muita coisa que eles vão decidir fazer agora, escolher agora, vai servir para a vida inteira deles. É agora que as coisas vão se concretizar, que agora eles estão no limiar de um mundo adulto, e o mundo adulto não perdoa. É complicado. Então a igreja tem responsabilidade, sim, de ensinar, de cuidar. O que eu estou falando com vocês aqui, irmãos, isso é uma mensagem bíblica. Isso é escritura, não estou ensinando, não estou inventando coisa aqui. Você pode estudar o que você quiser, você pode ler o filósofo que você quiser, você pode pesquisar o cientista que você quiser, mas não se esqueça que o seu firme fundamento está aqui. O conhecimento que você vai ter na sua ciência pode te dar um bom emprego, pode te dar um melhor carro, pode te dar muitas coisas nessa vida. Mas vida eterna, salvação, só este livro pode dar a você, só a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo: filho meu, cuida de ti mesmo, e também da doutrina, porque por ela tendes sido salvo. É pela doutrina, irmãos, é pela palavra de Deus. Então, cuide, para que esses 4 verbos da fantasia mental, que leva à ruína humana, não devorem você. E aí, caminhando para o encerramento. Primeira mulher viu, vendo a mulher. Nós falamos aqui das atrações da vida. Para um pouquinho para pensar agora, o que te atrai? Eu não estou falando só em relação à questão sexual, não, irmãos. Nós evangélicos temos uma obsessão de ficar falando desse assunto, porque esse é um assunto realmente que leva muita gente à queda. Quando você está diante de um computador, e a garotada sabe disso, e os homens adultos sabem disso, e isso é um problema para os homens, um trem chamado pornografia. Está ao alcance de um clique. São muitas as atrações nesta vida. Eu pergunto a vocês, o que mais te atrai? É aquilo que você mais passa tempo vendo, olhando, contemplando. Quanto mais você olha, mais atraído a gente fica por essas coisas, seja o que for. Existem inúmeras e belíssimas atrações neste mundo. Não é a atração que é pecado, nem as coisas belas da vida, mas o que permitimos que ocorra em nossa mente
diante daquilo que nos atrai. Esse é o grande problema. Por isso eu usei a expressão manter a pureza intelectual bíblica. Eu vou terminar aqui lendo um texto de Paulo, quando ele fala sobre a necessidade de nós conectarmos nosso cérebro, nosso intelecto à verdade da palavra e receber aquilo como realidade concreta para a nossa vida. E não vivemos ao sabor das nossas fantasias. Vendo a mulher, as atrações da vida. Então o que te atrai? Depois que ela viu, ela tomou. O que quer dizer isso, irmãos? Atitude. O ver são as atrações. O tomou, atitudes da vida. A nossa atitude diante da atração determinará todas as outras nossas atitudes e as decisões que vamos tomar daí para frente. Você sabe exatamente o que eu estou falando. O perigo da atitude incorreta sempre virá à tona quando sentimos que merecemos o direito de nos satisfazer diante daquela atração. Qual o problema de eu fazer isso? Qual é o problema de eu desfrutar alguns minutos desse prazer? Né? E a coisa vai chegando a um ponto em que as pessoas começam a achar que não há pecado. E aí as canções, o nosso inário, né? Evangelho começa a sair do cristocentrismo para o egocentrismo. Eu começo a cantar coisas que possam satisfazer, né? E aí as canções começam a dizer, não importa o que você faz, não importa os seus problemas, Deus vai sempre te amar. Claro que Ele vai te amar, mas Ele também te chama ao arrependimento. Ele também convida você a uma nova vida. Então parece que a gente vai sendo seletivo. A gente começa a pegar uma coisa aqui, outra coisa ali, e vai montando o nosso próprio evangelho. Isso é outro evangelho. O evangelho de Jesus, ele diz que é preciso arrepender-se, é preciso confessar, porque só o arrependimento traz refrigério para a alma. Só uma vida de arrependimento traz conforto e paz. E essa luta que você está vivendo, que eu estou vivendo, que você vive, é porque muitas vezes não nos arrependemos. A atitude de Eva foi tomar o fruto e fez o que depois? Comeu. São os apetites da vida. Satisfazer o apetite não é pecado, mas é errado satisfazê-lo fora da vontade de Deus. Você está se relacionando com alguém. Você tem certeza que é da vontade de Deus que vocês tenham relações sexuais? Você sabe o que é uma intimidade sexual? Você sabe o que pode advir de uma vida desregrada quando a palavra de Deus nos leva a um caminho de santidade? Você está casado com essa pessoa? Existe um compromisso? Existe uma bênção de Deus sobre a sua vida? A igreja, o corpo, você faz parte de um corpo. Você está entendendo que o corpo quer te abençoar nisso aí? Outro dia eu falei, conversando com o irmão, ele falou assim, eu perguntei, rapaz, interessante, os casamentos estão ficando mais raros. Falei com um amigo meu lá em Serra, pastor, ele, os casamentos não estão acontecendo mais, rapaz, as pessoas não querem casar não. Ele falou, é claro, está todo mundo fazendo sexo, para que casar? Faz sexo, vem tocar no louvor, faz sexo, vem pregar, faz sexo, vai não sei para onde. De onde vem isso? Engano, desvio.
Deus falou, deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois um só. Isso é casamento. Vamos fazer o seguinte, querido, você fica na sua casa, eu fico na minha. A gente se encontra e voltamos para casa depois e vamos viver a vidinha de Deus. Aí vai o irmão chamar a atenção, irmão, não é assim. Não aceito. Nós estamos falando de uma realidade, irmãos, que está presente. Está aí. Nem todo mundo está vendo. Qual é o apetite que te devora? Pode ser um apetite intelectual. Você pode estar focado em outras coisas que não nas Escrituras. Eu tenho uma colega minha, crente, serva de Deus, mulher de fé. Ela foi fazer um doutorado em educação. Ela disse que os 3 amigos dela, olha bem, os 3 colegas crentes que entraram, estão terminando agora o doutorado com ela. Todos estão fora da igreja, viraram ateus. Um, como ela disse, saiu do armário e assumiu a homossexualidade. Outro, aí ela começou a falar. O problema está no doutorado? Não. Não está. Cara, faz seu mestrado, faz seu doutorado, pós-doc, faz o que você quiser. Mas, onde é que está o fundamento? Dorival, olha aqui. Aqui. E aí eu posso, né, me aprofundar em teorias de filósofos famosos da educação, que hoje tem muitas correntes na educação, mas tem algumas que se destacam. E todas elas nos levam para distante do Evangelho. E é impossível você ouvir um teórico hoje falar de educação sem falar em Foucault, em Deleuze, Guattari, vai por aí fora. E eles ficam, e eles vão e é uma masturbação sociológica. Ele fica ali, e fica cada vez falando mais difícil, e o povo sentado não está entendendo nada. Aí alguém pergunta assim, acabou a palestra, um professorzinho lá pergunta assim, como é que eu posso trazer isso para minha sala de aula? O que isso muda lá no meu menino, sei lá, que não consegue aprender na idade certa? Aí você pensa que o cara vai trazer uma resposta concreta. Aí ele começa, porque Deleuze falou não sei o quê, porque vai de novo. Aí a professora, sim, mas eu não consegui, continuo sem entender. Um dia eu fui fazer uma palestra na universidade com a pós-doutora Janete Magalhães, uma mulher cultíssima. Eu fui falar sobre os afetos e as relações socioafetivas no ambiente, né? Ela tem um livro falando sobre a escola como comunidade de afetos. Lá fui eu, irmãos, eu nem sabia quem era direitinho Janete, já tem algum tempo isso. Eu entrei lá, aí primeiro fala a doutora Janete, irmãos, a mulher começou a falar, até a metade, eu do lado dela na mesa, até a metade, não, eu estava embaixo, Elisa estava lá, foi a sua primeira aula, não foi da universidade, né? A mulher começou a falar, irmãos, até a metade da palestra eu não estava entendendo nada que ela estava falando. Eu falei, mas eu vou debater com essa mulher, eu não sei o que ela está falando, eu não tenho essas leituras. Irmãos, aquilo me deu um desespero. Aí Jeová entrou no circuito. Aí falou, e aí, garoto, você está preocupado com o quê? Eu não vim aqui para você debater Deleuze, ficar debatendo Guattari, ficar debatendo Foucault. Calma! Nem Bakhtin. Você vai falar de bigodinho. Eu falei, saquei, papai do céu. Aí eu fui. Ela acabou de falar, irmãos, que pessoa impressionante. Que conhecimento ela tem. Hoje eu já li o livro dela. Tem muita coisa boa no livro dela. Aí quando eu acabei, aí eu fui falei, quando eu comecei a relatar aquelas coisas todas, e ela ria.
E o pessoal riu muito depois, o pessoal chorava, ria e chorava, ria e chorava. Daí a pouco, quando acabou, fui aplaudido. Eu acho que fui até mais aplaudido do que ela. Quando eu acabei de falar, uma professora levantou-se. Professora Janete, eu gostaria que você fizesse a conexão da sua fala com a do professor. Ela falou, muito interessante a fala do professor. O que ele faz na prática, eu teorizo aqui na academia. Eu falei, é danada. E ganha 3 vezes mais ou 4 que eu ganho. Você teoriza e ganha horrores. E eu estou lá na trincheira, tiro para tudo quanto é lado para ganhar o que eu ganho. É assim o negócio. Falou difícil, vem para a academia. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para tornar as coisas mais difíceis. O que a garotada precisa é de um ouvido. É de alguém que chegue perto. Eu tinha um problema sério com matemática, irmãos. Quando eu estava na 7ª série, eu não sabia equação de 2º grau. Eu não sei se era 7ª série ou 8ª, eu não lembro. Eu sei que a professora Kátia, uma mulher magra, alta, entrava na sala com a cara travada, entrava assim. Ela tinha um dentinho da porta. Entrou. Ela andava meio tortinha assim, Rogério. Vergada. Eu falei, mas essa mulher deve ser ruim. E esse trauma eu trazia desde os anos iniciais. Né, professora? Uma professora aqui. Traumas que a gente traz às vezes da nossa alfabetização, da nossa matemática. Aí ela chegou e falou assim, eu vou passar. Ela entregou para a gente, irmãos, uma folha com 50 equações. Hoje você entrega 5 para os meninos, eles não conseguem fazer nem 2. Aí ela me entregou 50 equações. A garotada ficava bem assim, ó, com um papelzinho assim, ó. Cheirando, porque era mimeógrafo, era álcool. Tinha neguinho que chegava a levantar assim, ó. Aí o que acontece? Aí a primeira equação eu conseguia fazer, porque era igual ao do livro. A segunda ela mudava o lugar do X, não sabia mais nada. Aí eu tô lá, ela passava assim, eu me escondia. Eu era muito pequenininho, uma estrutura cranianazinha avantajada, então a cabeça aparecia. Para lá ou para cá a cabecinha aparecia. E ela tinha uma coisa comigo que eu era muito tímido, ela chegou assim, por que você não está fazendo? Eu falei, porque eu não sei, professora. Mas eu expliquei isso, mas eu não consigo. Aí eu acho que os meus olhos ficaram assim, porque eu fiquei com medo que a mulher virar um tapa na minha cabeça e falar assim, puxar, porque era Maria Ortiz, 1975, para o regime militar, ela vai me levar para o chicote. E aí o que ela fez? Ela falou assim, eu vou te ensinar e você vai aprender. Aí eu falei, será? Ela puxou a cadeira dela, irmãos, que as nossas carteiras eram juntas, a gente sentava em dupla. Aí ela puxou, ele botou a cadeira dela do meu lado, assim, olha isso, irmãos. Quando ela colocou a cadeira do meu lado, ela olhou para mim e falou, presta atenção. Eu disse, senhora, pega o lápis, olha aqui. Aí ela era canhota, ela começou a fazer assim. Eu comecei a olhar para a mão dela. Ela era muito magra, tinha umas veias que se ressaltavam, aquelas veias, parecia uma bacia hidrográfica. Olha eu para a geografia de novo. A bacia hidrográfica. Ele falou, nossa, parece o rio e os seus afluentes. Aí eu ficava olhando para ela assim, ela me pegou assim, fez assim mesmo. Você está prestando atenção? Eu não sabia se eu fazia assim, eu fiquei tão... Ela falou, e o meu olho começou a encher d'água. Irmão, sabe o que ela fez comigo? Ela fez assim, dá licença ali. Pode gostar não, hein? Ela fez assim, sentadinha, fez assim. Calma. Você vai aprender. Eu estou aqui para te ensinar. Não fica preocupado não, irmãos. Quando ela teve esse gesto de afetividade, de carinho comigo. Olha o Junquilho falando ali, irmão. Vocês não viram o que eu vi? O Junquilho falou que não foi assim, foi assim.
Foi você, né, garoto? Mas os meninos falavam assim comigo, que meu pai, quando chegava em casa, ia fazer carinho em mim, falava assim: filho, não fica triste não, você não é cabeçudo. Vem cá que eu vou fazer um carinho em você. Aí eu chegava perto do meu pai e ele fazia assim: fica triste não, fica triste não. Sofri muito por isso, tá? Por mais que dissesse que cabeça grande é sinal de inteligência, é um sofrimento. A garotada está sofrendo. Está sofrendo. Alguém precisa encantar essa garotada, não é para conceitos teóricos. O afeto pode ser uma arma poderosa dos crentes para resgatar essa garotada. Quanto mais a gente bate, mais a gente se afasta deles. Quem sabe não vamos usar uma arma secreta, a arma do Espírito. Quem é o Espírito Santo? Parácletos. Sabe o que quer dizer isso? Consolador. Ele chega de mansinho, te envolve, daqui a pouco você está chorando, quebrantado, e diz a você: não tenha sobre ti nenhum cuidado, eu estou aqui. Naquele momento, Kátia foi tomada pelo Espírito Santo, minha professora. Calma, eu vou te ensinar. Irmãos, eu fui para casa aquele dia, eu não queria fazer outra coisa a não ser equação do segundo grau. Fazendo. Tem um tal de B ao quadrado menos 4AC nesse negócio aí? Ó Deus falando, ó Deus falando. A turma da matemática é eufórica, olha lá. Mas é assim mesmo. Então a pergunta é essa: vale a pena a gente não oferecer, despertar o apetite por Deus na garotada? Quem sabe o caminho não é esse? Satisfazer o apetite não é pecado, o errado é satisfazê-lo fora da vontade de Deus. Podemos controlar nossos apetites ou sermos controlados por eles. A diferença do crente é essa: ele não é controlado pelos apetites. Ele falou ontem aqui: o mundo que vem me servir, e não eu servir o mundo. Eu posso desfrutar de tudo desse mundo, tudo, mas não ser dominado por ele. Sabe, irmãos? Então, caso queiramos resistir aos apetites da vida mundana, precisamos desenvolver um outro apetite, maior, mais pulsante, mais poderoso, que é o apetite pela palavra. Esse apetite vai me levar a não viver ao sabor das fantasias e das coisas mundanas. Isso é uma trajetória, isso não é uma coisa que se acontece de um dia para o outro. Por isso eu estou convidando vocês, voltem-se para a Bíblia, gente. Uma volta dizia: olha o que eu estou pregando, olha o que eu escrevi, leia o meu livro. Se não tiver na Bíblia, se não for assim, joguem fora e fiquem com a Bíblia. Glória a Deus pela vida do nosso irmão. E por fim, Eva viu a atração, tomou atitude, comeu apetite e deu para Adão. E aí nós vemos outra questão, que são as associações da vida. Com quem eu estou conectando, me conectando emocionalmente? Com quem eu estou me relacionando? O que essas pessoas estão dando para mim? O que eu estou recebendo delas? Eu conheço meninos maravilhosos que, servindo ao Senhor, se conectaram com pessoas que os fragilizaram, e eles não estão mais no Senhor. Com quem estamos nos associando na vida? Quais apetites e atitudes essas associações despertam em nós? O provérbio diz: aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo, do insensato, vai acabar mal. Vai acabar mal. Paulo, em Romanos capítulo 1, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala sobre o poder da influência. As pessoas que praticam o pecado, não somente os praticam,
mas apoiam também os que fazem. Eles são capazes dos mais sofisticados argumentos para dizer para você que você não está em pecado, que isso é uma invenção bíblica, que a Bíblia castrou você, que a igreja transformou você, colocou você dentro de um cercado e que você não está vivendo na plenitude. Ele diz: além do mais, visto que os homens desprezaram o conhecimento de Deus e Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam, embora conheçam o justo decreto de Deus e sabem que estão condenados por causa dos seus pecados. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas são dignas de morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam, estimulam e se empenham para que outros também pratiquem. Eva, coitada, ela só tinha Adão. Vem cá, querido, partilha comigo do fruto. Com quem você está se conectando? Como podemos perceber, irmãos, a história sempre se repete. O que aconteceu com Eva lá atrás, aconteceu com Davi, quando estava no terraço da sua casa. Aconteceu com Sansão, quando viu uma linda menina, mas ela era filisteia. E o saradão do Sansão se encantou por ela. E seu pai disse: filho, porventura não existe em Israel, não existe em Judá alguém com quem você possa se encantar, se conectar? Você tem noção, Sansão, do que essa menina pode, para onde ela pode te levar? Você é nazireu, você tem um voto com Deus, você tem uma aliança. Dá para entender, Sansão? Não. É esta que eu quero, porque fez o quê? Me agradou os olhos. Portanto, irmãos, a questão é essa. Decidam. Mas nós temos o exemplo de Jesus, que na sua tentação, Satanás fez a mesma coisa com ele. E Jesus nos dá a diretriz de como podemos fazer quando estivermos sob ataque direto de Satanás, não a tentação. Qual é a estratégia de Jesus? O que ele fez? Palavra. A palavra. A tua palavra escondi. A tua palavra escondi. Por isso eu repito agora as perguntas para os meus jovens. O que você acabou de ouvir aqui te incomodou? No bom sentido? Despertou em você um desejo de conhecer a palavra de Deus? Despertou em você um desejo de expandir o seu intelecto, sua mente em direção à palavra? Isso gerou em você isso? Gerou em você o desejo de buscar uma inteligência espiritual que é dada pelo Espírito, mediante o conhecimento da palavra? Paulo fala aos Colossenses: por esta razão, desde o dia que ouvimos acerca de vocês, não cesso de orar por vocês e pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, toda a sabedoria e inteligência espiritual. Aqui no grego fala sínesis, conexão mental, saber concretamente, com entendimento, com clareza. A inteligência espiritual dá a você uma potência reflexiva em direção à palavra.
você tem um raciocínio rápido, lógico, isso vai me fazer mal, isso não é bom para mim, porque o Espírito Santo... Isso é o que Deus faz com a gente, quando você conhece a palavra. Ele diz em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Deus não quer só a sua alma, Ele quer o seu corpo, Ele quer você todo. O corpo é o teatro da alma, já dizia isso lá, um cara aí no passado aí. Você expressa no corpo o que está sentindo aqui na sua alma. Deus quer o seu semblante feliz, o coração alegre formoseia o rosto. Olha aqui, ele diz: e não sede conformados com este mundo. Eu fui lá buscar o sentido da palavra no grego, quer dizer moldar de modo semelhante. Você não tem o mesmo molde do mundo. Ou significa estar em conformidade com ele, o mundo. Significa o mesmo padrão, mundo. O mesmo esquema de vida e pensamento, mundo. Não dá mais. Acabou. Ele diz: não assumam mais o velho formato. Vocês foram feitos de novo, regenerados, para uma nova vida. E ele diz: mas sede transformados. Essa palavra no grego, metamorfo, que quer dizer mudar a própria forma, transfigurar, transformar-se de uma coisa em outra. Não tem mais o que explicar. Ele vai direto ao ponto quando ele diz, lá, e aqui eu vou terminando a minha fala, Efésios 4:17, que é um texto fantástico. Veja que no texto ele fala o tempo todo de mente, de entendimento. Ele diz assim: sendo assim eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ah, eu vou para o carnaval, vou pegar muita menina, vou beber, vou não sei o que e tal. Isso é muito inútil, isso dá prazer físico e momentâneo. Mas as consequências podem ser para o resto da vida. E diz assim: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas. Eles não têm inteligência espiritual. Você vai se conectar com ele como? Se a forma é outra, o padrão é outro, segundo o texto bíblico. Eles estão mergulhados em trevas, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido à dureza dos seus corações. Havendo perdido toda a inteligência espiritual, toda a capacidade de discernir, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda sorte de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste em Cristo. E diz assim: se é que de fato ouvistes e fosse inteirados acerca da verdade. Então eu quero convidar vocês hoje a manter, esse é o desafio, manter a pureza intelectual bíblica, voltar para a Bíblia. Olha para a Bíblia com afeto, olha para a Bíblia com respeito, olha para a Bíblia com carinho. Abre este livro. Você está lendo um livro dessa grossura de biologia, de física, de química, e lê e aprende. Por que não aprender as Escrituras? A crise é essa, a crise é essa. E essa é a grande crise. Eva não tinha, irmãos, o que nós temos hoje. Eva não tinha. Ele diz assim: quanto à antiga maneira de que vocês viveram e foram instruídos, vocês têm que se despir dela.
que eu vou fazer depois que eu chegar no meu quarto ali, com essa roupa suada? Eu vou me despir dela, vou tirá-la. E vou pôr uma nova roupagem. E vou tomar um banho. E vou passar um perfume que a loura comprou para mim. E eu vou sair cheiroso daquele quarto, irmão. E quem chegar perto de mim vai sentir. Falar: irmão Norival, eu te abracei lá na hora da reunião. O irmão estava com cheiro de suor. O irmão estava com bafão. Agora o irmão está com um hálito agradável. O irmão está perfumado. É uma nova roupa. São coisas concretas para a gente entender que é assim que o milagre da nova vida acontece. E diz assim: despida o velho homem que corrompe por desejos enganosos, fantasias, para que vocês sejam renovados no vosso modo de raciocinar, de pensar, de discernir. Por isso que eu usei a palavra intelectual, que nós crentes temos preconceito com essa questão de intelectual, achamos que é uma coisa do homem. Não, mas Deus, para que Deus colocou inteligência em nós? O intelecto, para quê? Só para aprender física? Que é coisa que eu nunca aprendi? Para aprender matemática? Logaritmos? Trem doido? Não. Pelo menos para aprender geografia, Ele me deu capacidade. Mas Ele também vai te dar capacidade para aprender as verdades da palavra de Deus. E termino aqui dizendo: agora vocês se revestiram do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Cristo é a verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. O que é mentira? As fábulas, as invenções humanas, as teorias humanas. Abandone a mentira e vem para a verdade. E fale a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros uns dos outros. Então, quando você sair daqui, compartilhe com o seu irmão o que você aprendeu ontem e hoje. Compartilha com ele. Olha, irmão, aquilo que o irmão Norival falou, e o Eli falou ontem. Vamos compartilhar. Uma vez eu comecei a me reunir. Eu fui a um seminário de uns irmãos. Graças a Deus, depois eu caí fora daquilo. Mas eles têm um método interessante. Sabe como é que eles faziam? Depois de um negócio desse aqui assim, eles formavam grupos pequenos, espalhados assim, para ruminar a palavra. Sabe o que é ruminar? A turma da ciência aí, ó. Hã? Quem são os ruminantes? Eles têm vários estômagos, né? Então ele mastiga. Você viu como é que o bodinho fica, o cabritinho fica o tempo todo, né? Tem hora que ele pegou o capim, né? Tem hora que já ele está ruminando. Aquilo que já foi para o primeiro estômago volta. E não é refluxo que você tem. Ele não precisa de omeprazol. Ele é assim. Ele mastiga de novo, depois mastiga de novo, que aquilo quando vai para o último estômago, vai só mesmo. Oh, glória, hein? Aí os irmãos se reuniam, compartilhavam, gente. Era muito lindo. Ruminar a palavra. Ruminar a palavra. Rumine a palavra com seu irmão. Vocês vão almoçar, sentem-se juntos, compartilhem a palavra. Amém? Tudo bem? Como igreja nestes tempos de apostasia e falta de pureza intelectual bíblica, qual deve ser o caminhar da verdadeira igreja de Cristo? Termino aqui. Buscar uma vida de permanente comprometimento com Jesus, fidelidade bíblica, integridade moral, amadurecimento intelectual e tempo integral no serviço do reino. O seu dia, do levantar ao deitar, e mesmo dormindo, é para servir o Rei.
sem reservas, devemos nos voltar para a palavra de Deus, reconhecer sua autoridade, centralidade, infalibilidade, superioridade e suficiência em nossas vidas. Não preciso de mais nenhuma outra referência para viver e ser feliz. A Bíblia tem tudo o que eu preciso para viver e ser feliz. Escolher que só ela e somente ela pode orientar e modelar sua visão de mundo. Tudo que precisamos para termos uma vida feliz e próspera encontra-se na palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Precisamos voltar a ter prazer nela, nos seus preceitos e seus princípios, e não tornar isso um fardo para a gente. Sem obediência irrestrita à palavra de Deus, vamos definhar e morrer espiritualmente. Só existe um caminho para o avivamento. A palavra é a fonte do avivamento. Não entra nessa de uma emoçãozinha de pular e achar que você está avivado, que na primeira esquina você vai tombar. Quem vai te defender do tombo chama-se Bíblia Sagrada. Portanto, pense biblicamente. Repita comigo. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Repito, irmão. Repetir comigo. Vai lá, direitinho. Vou falar direitinho. Você vai repetir, igual na sala do primeiro aninho. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Você vai ser feliz assim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.